No tema de hoje é uma palavra para você. Então, vamos juntos? Tema de hoje: viva antes que a vida passe. E eu começo lendo o livro de Deuteronômio, no capítulo 8, versículos 7 ao 9. Essas palavras de Deuteronômio Moisés dá ao povo, quando o povo iria adentrar na chamada Terra Prometida. São 40 anos de deserto, morando, vivendo ali. E vem uma promessa de uma terra que, ao você ler, você percebe. Imagina uma pessoa que viveu anos no deserto, ouvindo uma palavra como essa. Palavras de Moisés em Deuteronômio 8, versículo 7 em diante, dizendo assim: pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Isso se refere a riquezas daquela terra. Quando o povo ouviu essa palavra, não havia nenhuma espiritualização nessas palavras. Na mente deles não estava assim: olha, vocês vão um dia para o céu, que é um lindo lugar. Não, eles estavam entendendo que era físico, era algo em que eles iriam participar, apalpar, estar no lugar, era terra física. Muitos de nós lemos esse texto e às vezes pensamos que Deus está falando de uma outra dimensão da vida, longe da vida real. A teologia europeia influenciou muito a nossa maneira de pensar e levando-nos à tendência de espiritualizar tudo. E aí nós lemos que Israel foi para uma terra prometida, e então nós fizemos a canção, caminhando eu vou para Canaã. Mas e ali se referia a ir para o céu nessa canção. Mas mesmo Canaã na Bíblia não pode ser um símbolo do céu, porque Canaã teve inimigos, teve guerra, teve muitas coisas. O céu não tem nada disso. Gente, eu acredito no céu. Mas o que eu quero te mostrar é que não é do céu que está falando aqui. Nas Escrituras, Deus não estava falando de céu, Deus está falando de vida. E o alvo era viver o melhor dessa vida que Deus nos deu. Na mente daquele povo, a promessa da terra prometida, eles entendiam que estavam indo para uma terra física, como diz lá em Êxodo 3,17, uma terra que mana, que escorre leite e mel. Na mente daquele povo, eles não estavam pensando no céu. Então, quando Jesus vem para esse povo, muitos anos depois, mas é a mesma nação, com os mesmos ensinos, ele veio para trazer alguns ensinos para eles. Sim, ele abriu o caminho para nós irmos após a nossa morte para o céu. Mas quando ele veio, ele não veio para nos levar para o céu, ele veio para nos ensinar a viver. E o céu é uma continuidade dessa vida. Por isso que você ora: seja feita a tua vontade aqui na terra, assim na terra, como ela é feita aí no céu. Ou seja, queremos trazer o céu para a terra. Se Deus só tivesse interessado no céu, por que Ele não criou a gente já lá? Para que criou a terra então? Deus então cria o homem, põe na terra, mas para quê? Para perder tempo? Não. Ele fez a terra bonita, com lugares lindos. Ele fez cenas maravilhosas, ao ponto que naquela poesia de Gênesis, mostra que Deus descia no final da tarde. E aqui, já que é poesia, eu entro na poesia. Por que no final da tarde? Porque é uma das imagens mais lindas que você tem, é pôr do sol, a revoada de pássaros. Deus criou essas belezas para que a gente experimente essas belezas. Então, se Deus nos colocou aqui, esse pensamento de que nós só estamos esperando pelo céu é incoerente.
Tem alguma coisa aí que nós estamos perdendo, se você só está querendo ir para o céu. É interessante, em Gênesis 11, era o povo ruim que estava querendo criar uma torre e ir para o céu, enquanto que Deus estava descendo para a terra para ter comunhão com Adão. Então a gente querendo fugir para o céu e Deus descendo para a terra. Vamos ver nos ensinos de Jesus, porque Jesus começou a falar o seguinte, que aquele povo não estava então experimentando este melhor de Deus. Por quê? Tinha uma promessa de abundância, uma promessa de vida boa, e aí o povo não estava experimentando isso, e Jesus falou, tem um ladrão aí roubando isso de vocês. Ele fala isso em João capítulo 10, versículo 10. Ele fala assim, João 10, 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. De quem Jesus está falando aqui? É interessante que muitos anos da minha vida eu ouvi a frase assim, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Tanto que uma época eu até achei que o texto dizia isso. Você sabia que não? Você acabou de ler o texto comigo, ali fala o ladrão. E alguém fala, mas não é o diabo? Sabia que não. Como pode saber? Leia o texto completo, dentro do seu contexto. Eu desafio você na sua casa, na sua leitura diária, lá nós estamos em João 10. Começa desde o capítulo 9 de João e vai lendo. Jesus cura um homem, aquele homem é curado, e os religiosos chegam, porque o homem, ele era uma pessoa aleijada, tudo mais, de nascença. E os homens imaginavam que, se é de nascença, foi Deus que fez isso, como castigo. Até os discípulos pensavam isso. Foi ele ou foi os pais que pecaram? E Jesus chega e cura aquele homem. Aliás, ele era cego, viu? Eu falei aleijado, cego. E Jesus chega e cura aquele homem. Como assim? Se foi Deus que fez, como é que ele desfez uma obra de Deus? Jesus estava querendo mostrar, olha o que a religião está fazendo com essa pessoa. Olha o que o ensino errado está fazendo com esse povo. Jesus cura aquele homem, e então o homem feliz, o povo feliz, aquela coisa toda acontecendo, chegam os religiosos e falam, você era mesmo cego? E ele fala, eu era. Mas como assim? E aí procuram os pais dele. E chegam nos pais dele e falam, ele era mesmo cego? E os pais com medo, que a coisa já era ameaça. Entenda a ameaça. A ameaça significava o seguinte, vocês vão ser expulsos da nossa convivência na sinagoga. Ou seja, carta marcada. Ninguém iria vender mais para você, ninguém ia mais receber você, seus vizinhos iriam fechar as portas para você. Era isso. Então, iriam ser cancelados. Seria isso. Socialmente cancelados. E então, Jesus cura o homem, os religiosos vão lá, falam com os pais dele, os pais dele ficam assim, com medo, falam, pergunta para ele já tem idade para isso. Aí chegaram no homem e falaram para ele que não acreditavam que ele estava curado. Ele falava, quem te curou? Ele falou, quem curou? Eu não sei. Ele falou, não, quem te curou não deve ter feito por obra de Deus e tudo mais. Como que dizendo, esse homem não é de Deus. Ele falou, olha, se ele é ou não é, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. E os caras falaram ainda, me fala mais desse homem. E ele falou, por quê? Aí o ex-cego ficou bravo ali naquela. Falou, por quê? Vocês querem também se tornar discípulo dele? E os caras ficaram bravos, discípulo dele é você. E brigaram. Olha o que a religião faz. Eles não aceitavam que Deus poderia fazer esse tipo de milagre. Então, depois disso é que Jesus começa a ensinar. Jesus começa a mostrar que era isso que estava roubando o povo. Jesus chegou a dizer o seguinte desses líderes religiosos. Capítulo 11, versículo 52 de Lucas. Eu vou ler aqui numa paráfrase na Bíblia a Mensagem, diz assim, vocês líderes religiosos são um caso perdido. Esse texto serve para hoje também. Vocês tomam chave do conhecimento, mas é para fechar portas e não para abri-las. Não entram e não deixam ninguém entrar. Mania de líder colocar regrinha onde não existe.
Jesus estava ensinando uma vida leve, uma vida livre, e os fariseus complicando tudo, colocando regrinha em tudo. E os fariseus tinham cada regra muito estranhas, que não estavam nas escrituras, eram acréscimos que eles iam fazendo. Nós vimos já o texto de João 10. E a primeira parte daquele texto é essa crítica com relação a um ensino errado das escrituras, que pode matar, roubar e destruir sua esperança, sua vida, suas experiências que você poderia ter tido com Deus. Que coisa horrível seria você seguir uma coisa religiosamente toda a sua vida e no final dela descobrir que você estava errado, que não precisava tudo aquilo. Então, Jesus alerta que tem gente remando ao contrário. É importante você saber de uma coisa: os fariseus também eram mestres da lei, Jesus também era um mestre. Eles sendo mestres da lei, eles eram os homens que também ensinavam nas sinagogas e tantos outros lugares. E eles usavam as mesmas escrituras que Jesus também usava, mas estavam levando o povo no sentido contrário. Portanto, meu querido, é importante você saber que nem todo ensino que se usa as escrituras, é de fato bom. Inclusive na internet tem muita coisa em nome de Deus que não tem nada a ver com Deus. Tempos atrás botaram Deus no meio da política e Deus não tinha nada a ver com aquilo. Já apareceu o candidato de Deus e Deus falando: eu não voto. Tem tanta coisa que as pessoas manipulam em nome de Deus, quando Deus está dizendo: eu não falei nada. Aliás, o profeta Jeremias vinha dizendo isso. O profeta Jeremias, é interessante uma profecia que tem lá, em que o profeta diz assim, né? Assim diz o Senhor. Os profetas dizem, assim diz o Senhor, mas eu não falei nada, diz o Senhor. Então, chega a ser até engraçado o texto nesse sentido. Então, Jesus disse: pelos frutos vocês vão conhecer. Fruto é consequência daquele ensino. O ensino te trouxe prisão, não é de Deus. Porque o ensino de Jesus traz liberdade. O ensino te trouxe confusão. A confusão pode vir quando duas verdades se chocam na nossa mente. Mas se você perseverar e andar com Jesus, e examinar e conhecer Jesus, você vai ver o que se parece com Jesus e o que não parece, e você define. O ensino te trouxe medo. No amor não há medo. No amor de Deus não existe isso. Então, o que é que está roubando a sua vida? O que está roubando a vida das pessoas de experimentarem esta vida que Jesus falou? Porque na segunda parte do versículo ele fala: eu vim para vocês terem vida, e uma vida abundante. E ele não está falando sobre o céu, ele está falando sobre a terra ainda. O que está acontecendo é uma falta de conhecer Jesus, de acreditar em Jesus e no que Ele ensina, porque a falta de você acreditar em distorções por aí do que se dizem acerca de Jesus, podem travar você. Você precisa conhecer Jesus. Uma vez uma pessoa conversou com uma pessoa que é da Polícia Federal, que ele identifica notas falsas. Então perguntaram para ele: como é que você conhece um dinheiro falso assim? Porque tem tantas variantes, como é que você conhece todos eles? Ele falou: eu não conheço todos eles. O que eu conheço muito bem é a nota verdadeira. Quando eu conheço bem a nota verdadeira, eu consigo identificar qual que é falsa. Quanto você conhece de Jesus? Aliás, uma pergunta para você responder para você mesmo. Você já leu pelo menos um dos evangelhos? Algumas vezes ou nenhuma? Se Jesus é importante para você, vai conhecer a vida dele. Vai aprender sobre ele. Você é novo na sua fé, na sua caminhada cristã? Pega lá o livro de Lucas, por exemplo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, 4 livros que falam de Jesus. Pega o livro de Lucas, por exemplo, vai ler. Eu tenho dificuldade na leitura. Leia devagar e depois, já que você gosta de assistir bastante filme e vídeo, abre lá na Netflix e assiste The Chosen, umas outras aí outras que passam também, né? Então, assiste lá para você conhecer um pouquinho mais sobre Jesus, porque conhecendo o verdadeiro, você vai identificar o que é falso.
Você vai conhecer como que Jesus lidava com pessoas, como ele lidava com crianças, como ele lidava com seus opositores, como que ele lidava com a vida, como que ele lidava com gente que pecava. Você vai entender melhor o caminho de Jesus. É isso que eu estou te apontando. Não estou te falando para você seguir o que eu estou te falando, eu estou te falando, siga Jesus. É isso que eu estou te falando. Você é discípulo de Jesus, você segue a Jesus. Jesus é que é o teu pastor. É Jesus que é o teu pastor. Eu sou só um irmão aqui, exortando você, tentando trazer você para perto de Jesus. Uma pessoa uma vez falou comigo aqui na frente, foi interessante. A família estava bem feliz, a esposa estava com um sorrisão, né, de algo que o marido iria contar. O filho estava junto, também feliz, porque a esposa e o filho já estavam vindo algumas vezes aqui na nossa comunidade. O homem se dirigiu para mim, com muita formalidade, inclusive, mas muito elegante. Ele falou, pastor, essa é a segunda vez que eu estou vindo aqui nessa igreja e eu quero lhe dizer que minha família já está aqui e eu agora quero fazer parte também e ficar aqui. Eu falei, que benção, que bom, bem-vindo, querido, né? E o que é que te fez, assim, tomar essa decisão? É interessante, né? E ele começou a contar. Ele falou, sabe, pastor, eu frequentei, não me lembro se 14 ou 15 anos, não me lembro. Ele falou, eu frequentei um lugar e ali foi me ensinado que é pecado tomar café. Ele falou, pastor, eu sempre tomei café, desde criança tomava café, e aí não podia tomar, mas eu respeitei, porque se é pecado eu não quero, e não importa se é gostoso ou não, eu não quero, porque ele achou que ofenderia Deus tomando café. O que ele nunca percebeu é que Jesus nunca falou disso. Inclusive nem existia café no tempo de Jesus, gente. O café foi descoberto 800 anos depois lá na Etiópia. Mas era proibido tomar café. Ele falou, e aí a minha esposa insistindo de eu vir aqui na Carisma, eu vim. E quando eu chego, o que eu encontro? Uma cafeteria. Aquele cheirinho de café. Entrei, participei do culto, a palavra falou muito comigo. Na hora de sair, encontramos alguns amigos que nos chamaram ali para tomar um café. E já trouxeram um para mim. Eu peguei, olhei aquilo, olhei para minha esposa e falei, é hoje. Que prisão, gente. Que prisão. As pessoas parecem que entendem que quanto mais você se privar na vida, mais santo você vai ser. Santidade não é privação da gente se divertir. Santidade é andar perto de Jesus, é falar com Ele todos os dias, é pedir para Ele a purificação dos seus pecados, é abrir seu coração para Ele. Isso que é santidade. Então, na segunda parte lá do texto que lemos, de João 10:10, diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus também disse o seguinte, em João 14:6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo, vida é andar comigo, anda nos... Jesus está falando dos ensinos dele. Porque ele está comparando ali o ladrão que vem para roubar, matar e destruir, ele está falando dos ensinos que roubam isso de você, ensinos errados. E ele fala, mas o meu ensino traz vida para você. Jesus estava dizendo que se você o conhecesse melhor, se passasse a conhecer melhor os ensinos dele, se andasse com ele, você ia ter uma nova experiência de vida. É o que diz lá, por exemplo, em João capítulo 17, versículo 13, ele diz assim, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Note que nós aprenderíamos mais da vida conhecendo a Deus e conhecendo a Jesus. E Jesus é o caminho para nós conhecermos melhor o Pai. Nós nos relacionamos melhor com o Pai à medida que nós observamos a vida de Jesus. Jesus é a tradução de Deus para nós. Não daria para nós entendermos a Deus se nós não olharmos para a vida de Jesus. Mas alguns podem dizer, mas Anésio, no texto lá está dizendo vida eterna. Sim. O que não está dizendo é vida futura. Você confunde vida eterna com vida futura. Muitas pessoas confundem achando que vida eterna eu vou ter depois de morrer. Não, querido. A vida eterna você tem antes.
Porque se ela é eterna, ela não é futura, ela é passado, presente e futuro, ela está fora do tempo. Vida eterna é vida em qualidade, é andar com Deus, aqui ou no céu, mas é andar com Deus. Essa vida de qualidade, na verdade, é a própria vida de Deus dentro de nós. Irmãos, vamos aprender a viver. Eu não preciso esperar chegar no céu para experimentar coisas boas. Tem coisas boas aqui, lá são muito melhores. Como é? Não sei, ninguém foi lá e voltou para contar. Mas é muito bom, eu só sei pelas escrituras que me dá uma esperança de que há algo muito bom que me espera. Mas enquanto eu vou para lá, eu posso viver muitas coisas boas aqui. Por isso, meu querido, se abra para experimentar vida com Deus. É por isso que eu faço esse desafio sempre para vocês, todas as manhãs, assim que possível para você, separe um tempo, leia as escrituras, conheça mais sobre Jesus, fale com Ele. Assim como o seu celular precisa de carga, assim como o seu computador precisa de carga, a sua vida, a sua alma também precisa de carga. Onde? Carregar-se em Deus, a fonte da vida. Eu preciso de criatividade, eu tenho que me conectar no Criador. Eu saio com os pensamentos de Deus, com a sabedoria de Deus para a vida. E a sabedoria de Deus muitas vezes vem para nós, como aqui hoje eu estou pregando para você, muitas vezes Deus pega uma frase do que eu estou falando, e é como se ela explodisse dentro de você, rompesse alguma coisa, porque a Bíblia fala que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir fortalezas mentais, coisas que estão nos cegando. A palavra de Deus vem e clareia para nós, de modo que a gente entende a vida de maneira diferente. Uma senhora, por exemplo, ela estava passando uma situação de um momento depressivo da sua vida. Ela não estava em depressão, era um momento depressivo. O que tinha acontecido? Ela era viúva, seu marido tinha deixado para ela bons recursos, então ela não tinha falta de nada, mas não era de falta de recurso que ela estava precisando, não era recurso que ela estava precisando, ela estava se sentindo solitária, porque os filhos casaram e foram morar longe. E ela sentindo falta dos filhos, e os filhos, ocupados talvez na nova vida, não visitavam a ela. Não sei se ela que queria demais, ou se realmente eles não iam, se esqueciam, passavam muito tempo sem vê-la. E ela se sentindo assim um pouco rejeitada, a vida perdeu o gosto para ela. Meu marido que eu amava não está mais aqui. Meus filhos não moram mais aqui perto, não os vejo mais. Ela falou, se é para se sentir solitária, eu mesmo vou pagar um asilo para mim e vou me enterrar lá no asilo. Vou ficar lá até morrer. Pelo menos lá eu tenho com quem conversar. E ela já estava decidida para isso. Veio num culto nosso. Naquele culto, o tema de hoje, vai viver. Ela falou, opa, Deus está falando comigo aqui. E naquele momento, numa das exposições, eu contei que um rapaz chegou para mim, tinha sofrido um acidente, e ele quase morreu. E eu falei assim para ele, querido, se você tivesse morrido, você ia para o céu, não ia? Você ia para os braços de Jesus, não ia? Ora, mas por que ele te deixou vivo? Pensa. Porque eu tenho algo para fazer ainda. Eu falei, exato. Se você está vivo, é porque Deus ainda quer fazer coisas através de você. Porque se acabou todo o plano de Deus para a sua vida, Ele fala, anjo, vai lá, senta o porrete na cabeça, mata e traz para cá. Não tem mais nada para o indivíduo fazer lá. E agora eu não estou falando com o rapaz lá, estou falando com você que está vivo aqui, que está aqui, nesse lugar. Você está vivo porque Deus ainda tem coisas para acontecer na sua vida. Aquela mulher, ela ao ouvir isso, a mente dela clareou. Ela falou, espera um pouquinho, eu vou morrer antes do tempo? Vou morrer aos poucos lá, me enterrando num asilo? Não é nem internando, eu estou usando a palavra certa, não é enterrando, porque ela falou, eu vou me enterrar no asilo. Né? Ela falou, de jeito nenhum, saiu daqui com a cabeça diferente. Ela falou, quer saber uma coisa? Eu vou viajar. E tem mais, que nem se diz o provérbio, Maomé não vai à montanha, montanha vai até Maomé. Ela falou, é isso. Então, já que os filhos não vêm até mim, eu vou até meus filhos, vou para a casa deles agora. Mora lá longe, eu vou viajar sozinha, vou até lá, passo dias lá, e foi isso que ela começou a fazer na vida e se divertir na vida. Gente, vai viver, se abra para coisas novas.
Um outro caso de uma outra viúva, um dos filhos mudou-se lá para os Estados Unidos, e aquela saudade toda, querendo ver o filho, ela deu um jeito lá, falou, me bota num avião e ele me recebe lá, eu vou para lá. Tá bom. Ela pegou, colocaram ela no avião, nunca tinha viajado de avião na vida. Aliás, uma coisa que ela falava, ela falou, eu nunca vou entrar nesse negócio. Ela falou, agora eu vou. Foi lá no avião, entrou no avião, não entendia nada, não sabia inglês, não sabia nada. E a mulher está lá sentada no avião. Daqui a pouco, a comissária de bordo chega para ela e fala, senhora, porque tinha uma pessoa passando mal do lado dela no voo. Ela falou, como a pessoa está precisando talvez até de mais espaço aqui, a senhora se importa de eu mudá-la de lugar? Ela falou, não tem problema. Trocou ela de lugar e a levou para a primeira classe. Ela chegou lá na primeira classe, aquele lugar legal, e assim tinha uma pessoa ali, né, ao lado, que foi muito gentil com ela, para ela sentar e tudo mais, e estava escuro ainda ali no avião. E ela pegou, sentou, e o homem começou a orientar para ela, né? E ela falou, ele tinha uma voz bonita. O homem tinha uma voz grave, assim, minha senhora, senta aqui, e tal, a hora que eu falava, vocês vão saber quem é. E ela achando aquela voz, aquele vozeirão bonito e tudo mais. E ela também falou, ele era cheiroso, né? Bom, ouviu tudo aquilo, passou e estava escuro. Bom, ela dormiu. Quando acenderam lá as luzes do avião, porque chegou o momento de servir ali a comidinha, ela acordou e meio assim, sem saber como é que era, como é que pega isso, o que pede aqui, estava tudo em inglês. E o homem, aqui, a senhora pode ir tal. E orientando ali para ela o tempo todo, né? Ela achou o máximo aquilo. Quando ela olha bem para o lado para ver quem que era o cara, Francisco Cuoco. Isso, meninas, pergunta para quem riu o que é, quem é esse cara. Tenho certeza, pergunta para a tia, para o tio, que eles vão saber. Aí eles vão saber quem que é. Ele era um galã das novelas antigas que nós tínhamos aqui, não é? E tem um monte de irmã que está assim, eu lembro. Se não me engano, está com 92 anos de idade o indivíduo, 92, 93, né, hoje. Naquele tempo não se falava assim, ele era um gato, falava, ele era um pão. Minha mãe achava esse homem lindo. Ó, fofoca de família, tá? Seu Mané, meu pai, tinha ciúme. Meu pai detestava novela, mas quando tinha novela com o Francisco Cuoco, ele sentava do lado da minha mãe lá. Irmão, se abre. Coisas novas podem acontecer na vida da gente quando a gente se abre. Se abre para conhecer mais a Deus, conhecer mais a Jesus, sua mente vai ganhar mais sabedoria. Pensamentos novos vão estar na sua mente. Você vai ter ideias novas. Meu irmão, minha irmã, vai viver. Tema de hoje, viva antes que a vida passe. É isso. Saiba que inclusive esse momento que você está aqui hoje, esse momento, nunca mais vai existir. É por isso que quando você vem no culto, meu irmão, entra no culto. Que eu digo entrar no culto é canta. Entra com a canção, se solta. Está ouvindo agora aqui o ensino? Guarda no coração. Deixa essa palavra penetrar dentro de você. Curta o momento que você está. Um dos grandes defeitos quando a gente usa muito celular é a gente ficar falando com alguém que não está aqui. Quer dizer, você não está no lugar onde você está. Aprenda a estar no lugar onde você está. Curta o momento, curta que hoje você está vivo. Olha que coisa boa. Você precisa se lembrar disso. A vida é esse dom de Deus. Aprenda a curtir a vida e os momentos da vida, momentos simples. Será que não é isso que Jesus quis dizer quando Ele falou para a gente aprender com as crianças e disse que delas é o reino dos céus? Interessante, o reino dos céus, mas Ele está falando aqui da terra. Por isso que fala, venha o teu reino, experimentar as coisas do reino de Deus aqui, uma espécie de uma antessala do céu final para nós, não é? Então, a criança, deu alguma coisinha ali para ela, ela já brinca com aquilo. Quando a gente fala de dormir, dormir como uma criança, nós estamos falando de dormir sem preocupação. Quando você for dormir hoje, chega para Deus e fala, como diz o Salmo, em paz eu me deito, logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança.
Eu entrego meus caminhos ao Senhor e confio nele. Ele vai fazer tudo na minha vida. É isso. Quando Jesus está falando sobre vencer a ansiedade, Ele fala: por que vocês estão preocupados? Você está preocupado com o que vai comer? Olha as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem. No entanto, o Pai Celestial não deixa de alimentá-las. Vocês não valem mais do que eles? Olhe os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. De vez em quando eu gosto de olhar para minha mulher e falar assim: mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão bonito assim. Coisa boa. Eu lá quero saber de Salomão, quero saber da minha mulher. Ué. Mas Jesus falou assim: olha os lírios. Se Deus veste assim os lírios, que é uma planta que vai secar e pode virar até fogo depois, pode até queimar depois, não vai cuidar de você? Então, meu querido, confia no Senhor. Como a Bíblia diz lá, entrega teu caminho ao Senhor e confia, Ele vai fazer tudo. A nossa vida, ela tem esse caráter imediato. Não é a vida que vai vir, é a vida que já está. Ele já nos deu a vida eterna. Eu não vou ter a vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Sabe como é que você recebe a vida eterna? Talvez você seja novo aqui, ou começando a vir hoje, quem sabe você esteja vindo hoje pela primeira vez. Eu vou te falar como é que você recebe a vida eterna. Você vai, nesse momento, olhar para Jesus e falar: Jesus, toma minha vida. E entra na minha vida. Quando Jesus entra na vida da gente, a gente passa a ter a vida eterna. A Bíblia chama isso de um novo nascimento. Você nasce de novo. Começa uma revolução em você de dentro para fora. Jesus disse assim, que Ele viria, Ele fala dele, o Pai e o Espírito, viremos nele e faremos nele morada. A tua vida passa a ser a casa de Deus. Casa de Deus não é esse lugar, casa de Deus é a sua vida. Você é o templo do Senhor, você é o lugar onde Ele habita. Em 1 João capítulo 5, versículo 11 e 12, diz assim: este é o testemunho, Deus já nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, meu querido, instale na tua vida esse modo de vida de Jesus. Ter a Jesus na sua vida não é só uma coisa religiosa, não. Um dia eu aceitei Jesus no meu coração. Não, eu estou falando agora para você desenvolver a sua salvação. Você passar a ser de fato discípulo de Jesus. Discípulo é aluno, é um imitador. Começar a imitar Jesus no seu dia a dia, levando uma vida como a de Jesus. Por exemplo, uma das coisas que a gente vê em Jesus, leia os evangelhos. Você vai ver que Jesus levava uma vida leve, gostosa, de comunhão com Deus. Então a nossa vida também tem que ser assim. É uma vida que olha as belezas dos lírios do campo, dos pássaros do céu. Essa é a vida de Jesus. Ele não diria para você olhar e observar os lírios do campo, ou observar as aves do céu, se ele não tivesse feito isso antes. Está aí, Jesus está ensinando para ele o que ele fazia. É uma vida que sente, por exemplo, misericórdia e amor pelas pessoas. Ao ver pessoas, ao invés de julgá-las, você a ama. Quem ama se mostra vulnerável de compreender o sentimento do outro, como pregamos aqui domingo passado sobre aquela viúva. A mulher viúva não tinha mais nada na vida, o único filho que ela tinha morreu também, e Jesus se compadece dela e intervém naquela situação. Este mesmo Jesus preferiu manter uma mulher viva e dar a ela uma nova chance. Mulher que ia ser apedrejada pelos religiosos, Jesus falou: não, vamos dar uma chance de vida para essa mulher. E Jesus fala para essa mulher: mulher, eu não te condeno, vai e não peques mais. Então, seja alguém que se compadece, seja do doente, daquele que está em crise, seja alguém que tenha coração pelas pessoas, alguém que, por exemplo, consegue, como Jesus mesmo, aconteceu na vida de Jesus, Jesus estava ali, imagina como Jesus era requisitado,
Todo mundo queria estar com Jesus. Todo mundo queria tocar em Jesus. Aquela multidão toda. Aí tinha umas criancinhas. E aí os discípulos, como naquele tempo criança, naquele tempo ali, naquela cultura, criança não tinha valor. Não é como na nossa cultura. Naquela cultura, criança não tem valor algum. Então, os discípulos, não, tira as crianças daqui, porque o mestre está ocupado. Jesus parou, para. Deixe vir a mim os pequeninos. Deles é o reino dos céus. Tem uma vez que ele pega, está numa roda com os discípulos, põe uma criancinha no colo dele e fala, se vocês não se fizerem como uma desses pequeninos, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, qual a última vez que você brincou com uma criança? Qual a última vez que você cantou por uma criança? Qual a última vez que você se divertiu brincando ali com a criança, falando na linguagem dela? Meu irmão, Jesus uma vez falou o seguinte, falou, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, ou seja, ser um sucesso e perder a sua alma? E aqui ele não está falando de alma no sentido de vida eterna, de vida posterior, de que vai para o céu. Alma é mente, vontade, emoções. De que adianta você, que é um grande empresário, está sendo um sucesso na vida, mas você não tem mais o amor da sua esposa ou do seu marido, você não tem mais o amor dos seus filhos, você não brinca mais com as pessoas, você não visita mais os velhos da sua família. Você precisa pedir para Deus, Deus me dá um novo coração, eu não quero perder a minha alma, eu não quero ficar uma pessoa seca, que não tem emoções, que não sente com o outro. A vida está aí, meu querido. Vai vivê-la, só não adie demais. Não deixa para ficar esperando que alguma coisa aconteça na tua vida. Guarda essa frase, todo tempo que passamos esperando algo acontecer na vida, é um tempo perdido que deixamos de viver. Como foi o tema da mensagem de 2 domingos atrás, 2 domingos atrás, pare de adiar, pare. Temos a tendência de postergar a vida, deixar que, no ano que vem até pode ser que você esteja melhor financeiramente ou algo parecido, mas certamente no ano que vem você já tem menos tempo de vida. Pensa dessa maneira. Você não precisa resolver todos os seus problemas para começar a viver. Não podemos deixar a vida escapar das nossas mãos. Aprenda a viver cada momento, mesmo que sejam momentos difíceis. Muitas pessoas nesse momento que estão aqui, estão enfrentando momentos difíceis. Gente vivendo luto, gente que está deprimida, gente que está aí com síndrome do pânico, gente que está com crise de ansiedade, gente que está passando momentos muito difíceis. E talvez você pergunte, Anésio, como é que é viver a vida dessa maneira? Meu irmão, a vida também tem suas estações. Não é porque você está vivendo um inverno da vida, que você está perdendo a vida. Porque a vida se recicla. Isso vai passar. O inverno passa. A vida não é só de verão. A vida não é só de primavera e flores. A vida também tem seus outonos em que as flores caem. A vida é assim. Na vida nós temos essa surpresa. E o que vamos fazer? Vamos andar com Jesus, porque andando com Jesus nós vamos aprender como que se vive. Porque Jesus também passou por isso. Você não precisa levantar a sua mão, mas você já passou por angústia? Eu queria te dizer que Jesus já. Você já passou por momentos da sua vida que brotou aquele choro incontrolável? Você sabia que Jesus também? Eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada isso, vou mostrar rapidamente. Me acompanhe nas telas, vai ser muito rápido. João capítulo 11, 35, Jesus chorou. Jesus soube se compadecer e chorar junto com 2 irmãs que estavam chorando a vida de um irmão que tinha partido. Jesus também passou pelo luto, está aí. Jesus também sentiu tristeza. Marcos 14, 34 diz assim, ele lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Tristeza, aquele aperto lá dentro. Jesus também passou por isso. Jesus também sentiu angústia na alma. João capítulo 12, versículo 27 diz, agora está angustiada a minha alma. E ele também passou por momentos difíceis, de tentação, momentos de sofrimento. Lá em Hebreus 2,18 diz, e agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Jesus está conosco, nos ensinando a viver, porque ele passou por tudo isso que nós passamos.
para que a gente aprenda a entender que mesmo nesses momentos difíceis da vida, se você está aí cansado, triste, desanimado, eu quero te lembrar que Jesus também passou por algumas situações como essa, e se Ele passou, significa que agora Ele está aí do teu lado para te ajudar nesses momentos também, porque isso faz parte da vida. A vida não é só sorrir o dia inteiro. Quem fica rindo o dia todo tem algum problema. A vida também tem tristezas. Gênesis 8:22 diz: enquanto durar a terra, não deixará de haver plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Vai ter tudo isso. Deus está conosco quando o sol está brilhando, mas Ele está conosco também na noite escura. Ele não cobra da gente de ficar rindo o dia todo. Ele sabe que a vida também precisa desses recolhimentos da alma. Nós podemos inclusive ter alegria. Nós podemos inclusive ser felizes chorando. Como assim? Jesus falou sobre isso. Ele falou: bem-aventurados que choram. A palavra bem-aventurado significa felizes. Felizes os que choram. Então é possível eu ser feliz mesmo chorando. Porque eu sei que eu tenho dor, é um momento difícil, mas o Senhor está comigo, Ele não me abandonou. Eu tenho um Deus que não vai me deixar. Eu tenho um Deus que vai andar comigo e não vai me deixar me afogar no meio dos meus problemas. Como disse Abacuque, ele falando de uma crise muito forte no seu tempo, falta de colheita é crise financeira na certa. E ele falou: e ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ele fala: eu vou confiar no meu Deus, porque Ele não vai me deixar, Ele não vai me abandonar. Então, meu irmão, eu te chamo nessa noite, para você ter essa semana já uma vida plena. Levante-se pela manhã, tenha conexão com teu Deus, enche o teu coração com a presença de Jesus, e meu irmão, vai viver, viva antes que a vida passe, em nome de Jesus, amém. Convido você a ficar em pé comigo, por gentileza. Termino relendo João 17:3, que Jesus fala assim: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, saia essa semana com a sua mente renovada pelo que se aprendeu hoje sobre Jesus, e passe a ter a vida como Jesus, passe a ver a vida como Jesus a vê. Faz isso. Talvez quando você sai da tua casa e vai para o teu trabalho, você até hoje não percebeu, por exemplo, árvores lindas que estão no caminho, porque você não tem tempo de ver essas coisas. Porque tua vida já está toda focada no trabalho, no dia a dia, você está deixando de viver. Começa a ver. Jesus falou: observe as aves do céu, observe os lírios do campo. Outra coisa, quantos de vocês têm... Quando eu falar criança, estou falando aqui abaixo de 5, 6, 7 anos de idade, em casa. Vai brincar com eles, vai rolar com eles, coisa gostosa. Eu não tenho criança. Tem cachorro? Vai rolar com o cachorro. Tem gato? Vai rolar com o gato. Eu não tenho gato, rola com a sogra. Vai brincar. A vida de muita gente está muito chata, sabe? Vai brincar. Vai se divertir um pouco, vai rir um pouco. Olha que coisa gostosa, você riu agora, olha que coisa gostosa. Se permita experimentar a vida de uma maneira diferente. Amém, queridos? Amém? Me permita orar com você. Querido Senhor, nós te pedimos que esta palavra seja sabedoria para nós ao longo dessa nossa semana e da nossa vida. Que o Senhor transforme as nossas vidas pela Tua palavra. Nos encha com esta vida de Jesus que é eterna. Nós te agradecemos pela vida eterna, em nome de Jesus, amém e amém. Ao nosso Deus.